A vida moderna depende do capital e todo o financiamento socioambiental também. É com ele que mantemos nossas florestas e nossa esperança de pé. Mas e se o dinheiro acabar? E se um cenário político internacional impactasse diretamente o financiamento de projetos que combatem os desastres climáticos? O objetivo do último episódio não é questionar o capitalismo. Ele já esperneia há tempos. O que a gente quer discutir é o que pode ser feito depois do amanhã. Quantos futuros nós podemos construir se criarmos novas maneiras de seguir em frente? Nessa reta final, vamos pensar em formas de manter funcionando a engrenagem necessária para a nossa sobrevivência. De preferência, olhando para o próprio quintal. O dinheiro já está acabando, né? O capital já está acabando. O que a gente faz? Essa pergunta é muito de prova. Tá difícil escolher para onde vai ser o melhor uso do dinheiro, né? Acho que, infelizmente, os países muito ricos estão alocando bem mal essa decisão para onde ele vai, né? Essa semana eu fiquei sabendo vai reduzir o recurso vindo da Inglaterra para a sociobiodiversidade, porque agora eles vão investir na guerra. Então você fala, nossa, quem é que está fazendo essas escolhas, gente? Como é que divide essa grana desse jeito, né? Para onde isso vai? No Brasil, a gente não tem guerra, né? Então, a gente não tem um recurso destinado para... Não tem guerra. Não tem guerra da maneira como a gente vê em outros países, né? A gente vive em guerra em muitas áreas, em muitos setores. Mas, então, a gente tem condições de deslocar um recurso para a agenda socioambiental. O dinheiro nunca vai acabar, né? Porque o dinheiro é uma tradução da nossa energia ou dos recursos, né? E enquanto tiver recurso, eles podem ir diminuindo, mas enquanto tiver recurso, enquanto tiver pessoa trabalhando, tem dinheiro, ou tem potencial de dinheiro, né? Eu acho que acaba o recurso do jeito que a economia é estruturada hoje e quem manda na economia, né? Então, a gente já tem, por exemplo, os países dos BRICS discutindo fazer transações sem o dólar, né? Então, assim, que dinheiro que acaba, né? E dinheiro para quê, né? E como que ele circula esse dinheiro? Eu não acho que a discussão seja sobre se o dinheiro acabar ou como garantir que o dinheiro não acabe. A discussão é uma discussão de como a gente organiza o sistema para que o dinheiro que flui no sistema flua para práticas que são menos poluentes, para práticas de menor emissão de gases do efeito estufa. E não dá para eu dizer que a gente tem que se espelhar nos povos, porque eles também precisam do recurso, né? Porque é isso, quando a gente pensa em falar em comercialização de produtos, negócios éticos, é fazer com que o recurso chegue, sim, na mão dessas comunidades. Bom, uma alternativa é, de fato, recurso público, né? Porque hoje não, mas desde sempre, todo o histórico das organizações não governamentais foi trabalhar com recursos não públicos, né? Desde que eu trabalho com ONG, 30 anos atrás, sempre foi assim. Na verdade, as ONGs existem porque o setor público não dava conta de fazer determinado trabalho, e aí as ONGs começaram, a sociedade civil começou a se organizar para isso. As práticas econômicas, por mais que a gente ache que muitas vezes elas acontecem autonomamente, elas são sempre efeito de dinheiro público.
de direcionamento de dinheiro público, seja empréstimos facilitados, fluxo direto de recursos, seja renúncia fiscal que o Estado faz em relação a produtos ou atividades econômicas que o Estado deseja incentivar. Então, quando a gente está falando de enfrentar as mudanças climáticas, realizar atividades que emitam menos ou incentivar as atividades que emitem menos, de uma lógica econômica, é como a gente torna mais rentáveis as atividades que poluem menos e como a gente torna menos rentáveis as atividades que poluem mais. E esse é um caminho necessário para você conseguir ter a adoção de atividades que poluem menos em escala necessária para enfrentar as crises climáticas, para reduzir as emissões, né? E eu acho que são ciclos. Vão ter ciclos que você vai ter um governo com um direcionamento, que essa filantropia vai baixar, depois essa filantropia volta. E aí que eu acho que a gente tem que olhar para um outro ator principal dessa engrenagem, que não é só a cooperação, que não é só os governos, mas o papel do setor empresarial. Eu acho que o engajamento do setor empresarial, como o Origens Brasil faz, é uma outra alternativa, que não precisa necessariamente do recurso do doador, precisa sim, tá, gente? Mas assim, seria uma nova perspectiva de trazer o setor empresarial para apoiar nessa causa socioambiental, porque as mudanças climáticas, elas vão afetar, inclusive, o trabalho dessas empresas, o trabalho desse setor empresarial. Então, como conseguir engajar a ponto deles também, além de comprar produtos da Amazônia, além de consumirem produtos, além de estabelecerem relações comerciais éticas com os povos, como que eles podem apoiar uma agenda socioambiental em outro lugar, ou de outro lugar, ou oferecendo outros tipos de recurso que não só o recurso da compra e da comercialização e da parceria comercial? Até quando a gente vai ser complacente com esse modelo retrógrado, antigo, nada conectado com os principais desafios da sociedade contemporânea, como a gente tem agora, redução da pobreza, enfrentamento da emergência climática, criar uma transição para uma nova economia, de fato, mais ética, mais responsável. Assim, até quando a gente vai ser complacente com isso? Até quando a gente vai permitir? E aí uma outra agenda, que é a mais difícil, é a de perdas e danos, porque a COP é dividida nessas 3 agendas. E aí perdas e danos é quando não dá mais para adaptar, é quando a gente perdeu. Então, um grande exemplo são as ilhas que estão sendo inundadas, e aí você tem, essas populações estão tendo que migrar, são os refugiados do clima, para outros países. Então, nas negociações para onde esses refugiados vão. Então, eles negociam, será que a Austrália vai receber os refugiados das ilhas ali da Polinésia, em volta da Austrália? Porque aquelas ilhas não existe mais território para aquelas populações sobreviverem. Então, a gente está migrando para a agenda da adaptação e perdas e danos, e a conta vai ficar cada vez mais cara. Em vez da gente investir na mitigação e de evitar toda essa catástrofe, a gente não vai ter dinheiro para lidar com tamanha adaptação e perdas e danos que estão chegando numa velocidade avassaladora. Porque muito dessa agenda, tanto a mitigação quanto a adaptação, ela traz ganhos e benefícios como um todo. Então, eu condicionar ela a uma ajuda, que às vezes é necessária, dependendo do caso, a um financiamento externo, você está terceirizando um pouco o seu potencial de resolver as coisas por conta própria. Claro, depende, tem capital humano para isso, você tem que ter tecnologia sendo usada para isso, tem que ter tempo, que é o que a gente tem tido cada vez menos. Mas eu vejo que se não houver esse esforço coletivo ok, mesmo esse recurso, o que é possível fazer? Você está condicionando uma solução, de novo, a uma das causas do problema. E essa não vai se resolver com a causa do problema. Então, eu vejo que você tem que buscar as soluções das formas mais caseiras e convencionais e que a gente sabe quais são.
A floresta ela só vai parar em pé o dia que ela valer mais financeiramente em pé do que derrubada. Porque hoje, como é possível, do ponto de vista financeiro, compensar o desmatamento? Então, assim, é uma lógica econômica totalmente equivocada, que a gente precisa fazer reverberar que isso está errado. Está errado. Porque a floresta, com toda a riqueza, toda a biodiversidade que tem, toda a diversidade cultural que tem, e que não gera riqueza, seja ali para os donos ou para as populações tradicionais. Então, é isso. O dia que essa floresta de fato tiver valor em pé, ela vai ser mantida em pé. Enquanto a gente não conseguir mudar essa lógica, o jogo não vai mudar. À medida que esse dinheiro que hoje a gente usa, que circula desse jeito, pare de fluir desse jeito, talvez, trazendo uma visão um pouco mais otimista, talvez seja uma oportunidade para essas outras formas de economia, outros jeitos do nosso esforço e dos nossos recursos circularem, talvez mais localmente ou até globalmente, mas diante de uma outra governança, né? Países do Sul. Então, eu acho que tem coisas aí desenhadas que ainda são um pouco tímidas, mas que são futuros possíveis. Tem caminhos, né? A gente tem um caminho que passa pela filantropia, por esse dinheiro que irriga, tentando minimizar um pouco dessa desigualdade, mas a gente tem o papel dos governos de regular esse motor. Eu imagino, assim, o motor com diferentes peças, ele só vai funcionar se essas engrenagens estiverem bem azeitadas. E aí você tem o papel da filantropia, você tem o papel dos bancos, você tem o papel do governo, você tem o papel da sociedade civil, você tem o papel das empresas, você tem o papel das pessoas. Eu vou lá, mas eu não abro mão dos princípios, dos valores e transparência no que a gente faz e tecnicamente consistente. É a resposta para isso. É o caminho que um conjunto de pessoas, mesmo pensando diferente, estão topando seguir juntos. Eu acho que a gente vive num mundo hoje mais monótono, né? Em termos de consumo. E quando a gente fala de floresta, a gente fala de diversidade, de biodiversidade. Então, eu acho que o desafio aqui é como a gente dar mais espaços para os produtos vindos da sociobiodiversidade. Esse conhecimento, essa vontade, esse engajamento de mudanças e de manter a floresta em pé e de se preocupar com isso, não é o que eu vejo fora daqui. Principalmente se a gente for pensar em adolescentes. E eu estou muito próxima de adolescentes porque eu curso psicologia, então eu faço alguns trabalhos que envolvem adolescentes. Então, perto dessas pessoas, eu percebo que realmente as prioridades e os pensamentos são totalmente diferentes e desconexos disso. Porque as pessoas que consomem talvez o maior volume de produtos, que tenham maior consequência na exploração dos recursos, são pessoas que estão ainda discutindo outras questões. Né? No Brasil, a gente vai falar para o consumidor privilegiar a compra de uma carne dissociada de desmatamento em detrimento da carne mais barata. A gente está bem longe disso acontecer com o nosso consumidor, que é o consumidor de 70% do que a gente produz de carne no Brasil. Né? Não vai ser o consumidor, não é a decisão do consumidor. Né? Ele ainda está preocupado com outros itens de sobrevivência. Não que a questão ambiental não seja uma delas, e talvez essa questão ambiental ela vai cada vez entrar mais como um item de sobrevivência, mas ela não é um item de sobrevivência imediato, né?
Não é fome, não é casa, não é água, não é, né, roupa, não é a coisa imediata que a pessoa precisa para viver no dia a dia. O tema que a gente trabalha, cadeias da sociobioeconomia, são temas altamente complexos, né? Porque ela não é uma cadeia apenas de insumos, ela provém serviços. Então eu acho que tem uma coisa que a gente sempre faz o exercício lá na área, é tentar conectar os conceitos que estão por trás dessas cadeias da sociobioeconomia, os serviços prestados, as pessoas envolvidas, com o dia a dia das pessoas. Porque o que a gente está vendo aqui é a emergência climática, são catástrofes naturais cada vez mais imprevisíveis, cada vez mais violentas. Isso vai ser o novo normal, né? Então, enquanto você não consegue conectar algo distante, algo técnico com o dia a dia dessas pessoas, você acha que você está falando, você acha que você está sendo compreendido e não está. Então, enquanto a gente tem essa discrepância de renda que a gente tem no Brasil e no mundo, eu acho muito difícil. Então, todos esses programas, né, que são de transferência de renda, que são de criar uma capacidade de quem está operando nessa lógica da sobrevivência, ter condição de refletir, aí a gente pode começar a falar sobre reflexão, né? E priorização, e enfim. Mas eu acho que a massa, uma grande parte da população do mundo não está numa condição de acesso aos meios de vida suficiente para poder tomar uma decisão pautada pela questão socioambiental, infelizmente. Eu acho que os padrões de consumo são moldados, né? As empresas têm lá as categorias A, B, C, D dos grupos econômicos, né? Dos grupos sociais, sei lá, de renda. E aí você tem uma linha de produtos para cada categoria, né? Então o capitalismo ele se estrutura assim, né? Ele cria produtos baratos para quem pode pagar pouco, produtos médios para quem pode pagar médio, produtos caros para quem pode pagar caro. Então, eu realmente não acho que é uma decisão do indivíduo. Acho que é importante a reflexão do indivíduo e os movimentos dos indivíduos, como eu falei antes, para a mudança de cultura, né? O esforço de categorias, grupos menores de consumo que vão provocando essa reflexão, que acho que isso sim, no médio e longo prazo, podem ter um efeito, mas sem distribuição de renda, eu não vejo como mudar. Passa por essa lógica da economia, né? Do mundo, dos hábitos de consumo e, por outro lado, como eu falei, dessa necessidade de a gente estimular a economia da floresta em pé. Então, assim, enquanto a gente não tiver uma floresta produzindo, e aqui me refiro do ponto de vista, seja das essências, né, de uma planta, os benefícios ali de um determinado inseto, um bicho, um animal, enfim, como que a gente utiliza disso dentro dessa nossa economia? A gente fez uma das áreas aqui do Amaflora, a gente faz muito um trabalho de conectar a oferta dessas cadeias, da sociobioeconomia, de populações tradicionais, com empresas que estão buscando fazer um relacionamento ético. Aí você vai, prepara a empresa, faz como uma espécie de letramento, né, para entender que a lógica dos negócios aqui vai ser diferente da lógica da floresta, mas que há caminhos, há aquele ponto de encontro que vai ser ganha-ganha para todo mundo. Aí a empresa fala, eu acho que eu entendi. Aí você leva ele para a floresta. Aí você não precisa falar muita coisa. Ele vai demorar 3 dias para chegar, depois que ele está nos centros urbanos, ou Manaus, ou Belém, ele vai demorar 3 dias para chegar até lá. Ele vai ver que depois que a borracha, a castanha foi colhida, só vai descer essa carga de castanha se o que tiver na cheia. E aí você não precisa falar de tempo, você não precisa falar de logística. Ele viu, ele entendeu.
Então, acho que essa coisa da experiência, da experimentação, vem aqui, vamos lá junto. E vamos junto pensar o caminho. E muitas dessas empresas acabaram criando soluções, alternativas. Em vez de levar a borracha para a cidade, para fazer um beneficiamento lá, vamos fazer o pré-beneficiamento aqui? Então, eu acho que é isso, é o construir soluções, é encontrar o ponto de encontro, né? E experienciar, né? Mas certamente o nosso progresso deu muito errado, né? Deu muito errado. A gente não está bem, a sociedade não tá saudável. Logo, para mim, ela está regredindo. E regredindo não para um passado, sei lá, para outra coisa, indo para outro lugar. E talvez pela dor a gente vá aprender que não é bem por aí, né? Que o progresso, né, o viver bem, ele precisa muito da estrutura social para garantir que todo mundo vive bem, né? E não tem como alguns viverem bem e outros viverem muito mal, porque os que vivem muito mal vão invadir o condomínio de quem vive muito bem, né? A violência, ela é crescente, ela é só uma evidência dessa desigualdade e tal. Como a gente trazer um conceito de um progresso sustentável? E aí, para mim, esse progresso sustentável é como a gente consegue conviver mais aqui na Terra. A gente pensa muito essa palavra progresso pensa muito nas propagandas dos anos 70, né? Na venda ali do sonho americano, anos 50, 70 e tal. E essa imagem, né, da destruição, eu estou terminando de ler o livro Arrabalde e tem umas propagandas, venha ocupar a Amazônia, e o progresso, né, a propaganda do progresso associada à destruição, né, ou desbravar novas áreas, um pouco esse imaginário, assim, né, mas, sei lá, pensando um pouco melhor, no fundo, eu acho que a ideia do progresso maior do que a ideia da conquista é a ideia de viver melhor, né? E esses dias eu estava vendo também uma coisa de Instagram que era, nem lembro de que canal, mas era uma provocação nesse sentido. Era uma moça assim, tentam vender que isso aqui é viver bem. Aí é uma moça comendo umas verduras, fazendo uma yoga, meditando e tal. E aí fala assim, mas viver bem tem a ver com transporte público, tem a ver com a comunidade que você tem para te apoiar, tem a ver com saúde de qualidade, acessível. Então a gente vive ainda, né, muito nessa ideia do progresso, muito, como a gente estava falando antes, buscando esse conforto individual, né? Mas eu penso que progresso é saúde. Eu acho que há progresso quando você tem uma sociedade saudável, uma terra saudável, uma economia saudável. Só que a economia saudável não é a economia que está bem na Bolsa de Valores, né? Ela é uma economia que compartilha. Quando você vê que em alguns setores é comum salários de R$100 mil ao mês, é algo que escancara um problema social gigante. Que a minha definição de progresso é o equilíbrio. Eu acho que o progresso é a gente conseguir trabalhar, ter um trabalho, ter todo mundo, não o individual. Eu não sei, eu olho muito para o coletivo. Então, acho que o progresso é quando todos têm um pouco mais de distribuição igualitária de uma certa qualidade de vida e segurança e saúde, alimentação e bem-estar e lazer e tal, e nada exagerado, né? Eu penso às vezes, falo, nossa, será que eu não ganharia menos para ter um dia mais livre, para ter mais tempo de fazer um esporte? Isso para mim é progresso, quando você consegue ter esse equilíbrio partindo do indivíduo, do mental, do espiritual, do material,
da vida pessoal, da vida social, equilibrada, e num lugar, para mim, o sonho do progresso seria esse, onde todos têm esse equilíbrio, né? Isso daí é o auge do progresso. Me chama muita atenção, por exemplo, você ir para algum país que teoricamente é o progresso, como Estados Unidos, por exemplo, e você vê a maior população de rua do mundo. E você vê em países país aí do terceiro mundo, mas que as pessoas são alimentadas, elas têm uma estrutura social que garante o básico, né? 2 anos atrás, o Marcor está fazendo um trabalho com a China, né? E eu nunca tinha entrado em contato com um sistema mais socialista, né? Não que eu acredite certo ou errado, capitalismo, socialismo, e mesmo porque a China está super avançada no capitalismo, né? Aceleradíssimo, super tecnológico, enfim, mercado aberto e tudo. Mas lá tem um limite do coletivo interessante. Essa coisa do coletivo, certo bem-estar coletivo nos limites da economia do país, é um projeto de desenvolvimento que o capitalismo poderia aproveitar, porque você vê que lá existe um inconsciente coletivo onde eles se sentem bem por todos estarem bem, porque como eles passaram muita fome e hoje vê que o país não está passando mais fome, existe uma felicidade individual baseada num bem-estar coletivo. Eu acho até maluco de pensar a que ponto olhar para o ser humano como um indivíduo que precisa do mínimo é algo que é associado a uma bandeira política, por exemplo. A gente chegou nesse ponto da discussão, que ponto que a gente se perdeu, né? A gente desumanizou a esse nível. Eu acho que as consequências do modelo de progresso que a gente adotou até aqui, que estão se tornando cada vez mais evidentes e que, na minha opinião, vão continuar a se agravar, existe uma esperança de que essa dor se traduza numa compreensão maior do quão importante são um progresso que é coletivo, né? Que é pautado no bem-estar coletivo. A gente já viveu isso antes, no passado, né? Os pós-guerras normalmente são muito caracterizados pela valorização das estruturas coletivas, né? Das estruturas sociais. Mas parece que a gente aprende e desaprende, né? Depois que a gente conquista um certo nível de organização social, volta cada um pensar no seu umbigo e tal. Mas tem iniciativas muito interessantes. Hoje em dia, por exemplo, desaceleração econômica é tema de mestrado. Tem mestrado disso hoje. Não sei se eles conseguem empregos depois. Progresso só é possível se as necessidades básicas são supridas, para que as pessoas elas tenham um espaço de, além de sobreviver, de se construir, de pensar. Mas também eu acho que falta colocar um pouco o ser humano no seu devido lugar. Primeiro que a gente fica falando de salvar o planeta. É o começo do fim. Salvar o planeta. A gente é só uma espécie que, por azar, tiveram outras espécies que estiveram com a gente e vão se dar mal também. Mas antes da gente estava acontecendo e depois vai acontecer. E pode ser que venha um meteoro, enfim. É isso. Eu acho que essa insignificância, ela não pode ser, claro, simplesmente uma válvula de, bom, não importa. Mas ela é também interessante a gente se colocar no nosso lugar, nas nossas limitações. A gente não vai salvar o planeta. A gente está lutando para manter a nossa espécie um pouco mais de tempo nesse espaço. Ela vai continuar com 30, 40, 50 ou 100 graus. A gente que vai deixar de existir. Então, que progresso que a gente está buscando? É um progresso a qualquer custo? Um progresso que vai nos levar a não existir mais?
ou a gente quer um progresso sustentável? A gente quer mostrar que é possível produzir e conservar. Não existe ou. É possível ter tecnologia e ter natureza. É possível comer bem, produzir bem e conservar a floresta. Então, isso é acho que a base das soluções. Não existe mais bala de prata para um problema. São um conjunto de soluções e a biodiversidade, a sociobiodiversidade é que vão trazer as soluções que o mundo precisa para a gente viver com esse progresso que eu falei, mais equilibrado e mais ponderado. Aterrar, chegar a solo firme, descer do ar para a superfície sólida, afundar-se na terra. Nossas respostas, nosso futuro, nossas alternativas estão debaixo de nós, onde a gente vive, onde a gente pisa, de onde a gente veio. E cabe a nós aproveitar o que a nossa própria casa tem a oferecer. Mas para isso sair dessa tela, nós fazemos um apelo. A Terra.